Thiago Augusto, professor de redação no Colégio Metropolitano Goiânia, Goiás. E eu voltei aqui para dar continuidade, né, naquela competência número 1, modalidade escrita formal da língua portuguesa. No vídeo anterior, beleza? Vocês podem procurar aqui o link. Começamos a falar, né, conceituar frase, oração e período. E terminamos lá assim, ó. Comprou comida, oração mais frase, porque início em letra maiúscula, pontuação final e sentido. Lavou o carro, oração mais frase, início, letra maiúscula, pontuação final e sentido. Foi à festa, início, letra maiúscula, pontuação final e sentido. Então eu tenho frase e oração, a oração representada aqui pelos meus verbos. Se eu somar a oração mais uma frase, eu tenho aqui um período, beleza? Eu tenho um período. Dentro desse período, que termina aqui, ok? Dentro desse período, eu tenho apenas uma oração. Então, olha aqui, ó, eu tenho apenas uma oração, ok? Aqui também apenas uma oração e aqui também uma oração. Se o meu período for constituído apenas por uma oração, eu vou chamá-lo de período simples. Então aqui, ó, período simples. Uma oração, período simples. Ok? Período simples. Só que para não ficar muito truncado, né, esse texto, para que nossa estrutura tenha ainda o suporte, uma linearidade, nós não escrevemos assim normalmente. O que nós vamos fazer? Nós vamos juntar essas orações, ok? E nós vamos transformar esse período simples, né, todos esses períodos simples, em apenas um período denominado por período composto. Então, como que fica aqui, ó? Eu venho aqui e coloco: comprou comida, vírgula, lavou o carro, vírgula, foi à festa. Ok? Ah, professor, mas eu não faço isso normalmente, certo? Vamos chegar nessa ideia ainda. Aqui, vou separar as minhas orações. Então, eu tenho um verbo como núcleo dessa oração, trazendo aqui a minha primeira oração. Aqui, um outro verbo, segunda oração, e aqui um outro verbo, terceira oração. Percebo que nós não temos mais esse início em letra maiúscula no início das nossas orações, mas somente aqui no início, ok? Então, ó, iniciei em letra maiúscula, pontuação final e tenho sentido, isso aqui tudo constituído por verbos, por orações, vai ser chamado de período. Beleza? Por quê? Porque eu ainda tenho oração, ok, ó, oração, mais uma oração e mais uma oração. Início, letra maiúscula, pontuação final e sentido. Oração mais frase é igual a período. Ok? Então, olha aqui o elemento da minha frase. Iniciei em letra maiúscula. Tenho pontuação final e sentido no resto do texto. Aqui nós temos período simples, porque cada período é constituído apenas por uma oração. Desse período que eu vou contar, desse ponto final até o início dessa letra maiúscula, nós temos uma, duas, três orações. Se temos três orações, eu vou falar que esse período é um período composto. Esse período é um período composto, ok? Se fizermos da seguinte maneira: comprou
comida. E lavou o carro. E foi à festa. Ah, Tiago, você está de brincadeira, né? Você vai fazer a repetição desse conectivo. Vamos lá. Então, já sabemos que aqui nós temos oração. Aqui nós temos oração. E aqui nós temos oração. Continua sendo um período composto. Porque além das minhas orações, eu tenho o início em letra maiúscula, eu tenho a minha pontuação final assinalada e tem sentido aqui, ok? Essa minha primeira oração é ligada à minha segunda oração através desse conectivo. Da mesma forma, a minha segunda oração é ligada à terceira através desse conectivo. Então vamos lá. O que nós temos aqui que não temos no período de cima? O uso de conectivo. O uso aqui no nosso momento de conjunções, beleza? Uma mesma conjunção. Ah, Tiago, eu também não faço isso. O que eu faço? Eu faço assim, ó, Tiago. Eu tenho comprou comida, vírgula, lavou o carro e foi à festa. Beleza. Então aqui, ó, temos aqui comprou comida, lavou o carro e foi à festa. Não, agora tá beleza, Tiago. Então aqui, ó, eu tenho uma oração, ok? Oração que vem até aqui. Temos uma outra oração. E essa segunda oração é ligada à terceira através de um conectivo, que a gente vai chamar aqui nesse momento de conjunção, ok? Então, como que a gente pode pensar nessa estrutura sintática? Ó, aqui eu poderia colocar tudo em período composto. Por que não fazer? Aqui eu vou ter erros relacionados a vírgula que pode prejudicar, né, a minha língua portuguesa, posso ter desvios relacionados. Aqui eu tenho um excesso de conectivos e aqui está correto. Pensem no seguinte, olha como isso é fácil. Eu sei que essa oração tem sentido, ó, comprou comida. Ok, essa oração também tem sentido. Lavou o carro. Ela não precisa das outras orações para ter seu sentido estabelecido. E aqui também, ó, foi à festa. Se essas minhas orações têm sentido separadamente, né, uma distante da outra, eu vou falar que elas são independentes, ok? Elas são independentes. Se elas são independentes, eu vou falar que elas são coordenadas. Então aqui nós temos, ó, uma oração coordenada. Ok? Oração coordenada e oração coordenada. Certo? Por que então coordenada? Porque sozinha ela tem sentido. Ela não depende de uma outra oração para ter sua relação sintática, né, simplesmente estabelecida. Certo? Só que essa oração coordenada, por exemplo, é diferente dessa. Aqui eu tenho conectivo, aqui eu não tenho. Aqui eu tenho conectivo, aqui eu não tenho. E nós temos que entender isso. Existe um elemento que nós temos que entender que é denominado por síndeto. Síndeto é uma estrutura que está relacionado à ligação,
a união de elementos. Se formos pensar, né, nessa teoria de oração coordenada, qual que é a classe de palavra que a gente utiliza para unir, para ligar orações? Conjunção. Então vamos pensar assim, síndeto para a gente está relacionado a conjunção. Se eu tenho conjunção, eu tenho síndeto. Olha aqui, tenho conjunção, não tenho conjunção, não tenho conjunção. Como que eu vou classificar isso então, Tiago? Se a minha oração nesse momento é coordenada e não tem conjunção, eu vou chamá-la de oração coordenada assindética. Se eu não tenho oração coordenada assindética. E aqui no momento, percebam, ó, eu já tenho o meu conectivo. Oração coordenada sindética. Ok? Oração coordenada sindética. Se a minha oração é assindética, a minha classificação termina aqui. Se a minha oração é coordenada sindética, beleza? Por que sindética? Porque eu tenho uso do conectivo, né? Olha aqui a relação do síndeto, serve para ligar, para unir. Então ela é oração porque tem verbo, é coordenada porque é independente e é sindética porque eu tenho conectivo. Eu tenho mais uma classificação, que é a seguinte: oração coordenada sindética pode ser aditiva, pode ser adversativa, pode ser conclusiva, explicativa e alternativa. Ou, né, desculpa, alternativa. Ok? Eu tenho essas possíveis classificações, certo? Então, a minha oração coordenada sindética, ela pode ser explicativa, aditiva, adversativa, conclusiva ou alternativa. E é essa classificação que vai levar para a gente, certo? Uma estrutura positiva em outra competência, que é a competência 4, movimento de coesão textual. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Por exemplo, aqui eu tenho um excesso de conjunções. Eu tenho conjunção onde não era para haver conjunção. Então, eu tenho, né, algo relacionado a polissíndeto, várias conjunções. Conjunção num lugar que não era para existir. Aqui eu retirei a repetição, aqui eu retirei a minha conjunção do lugar que era para existir conjunção. Eu vou ter, portanto, algo chamado de assíndeto. Professor, o que é melhor, assíndeto ou polissíndeto? Nenhum dos dois. Coloque a conjunção no lugar adequado. Vamos trabalhar esses períodos. Trabalhando esses períodos, né, não truncando isso, nós vamos ter uma estrutura sintática considerável. Pensando também, beleza? Mais para frente no conceito de ordem direta, que é a próxima aula, ok? Então ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Espero vê-los também no próximo vídeo sobre período composto por subordinação e ordenamento sintático, a ordem direta dos elementos sintáticos, para finalizarmos a primeira parte da modalidade escrita formal da língua portuguesa e partirmos então para a competência 2, o tema estruturado em dissertação argumentativa. Bom estudo, até mais.